Bom dia, pessoas queridas do LinkedIn. A gente está muito feliz porque estamos de volta com o nosso Café com Transformação, o nosso bate-papo aqui do LinkedIn matinal. E hoje a gente vai falar sobre o Pacto pela Parentalidade, uma iniciativa Maternidade nas Empresas para que as pessoas e as empresas assumam o seu compromisso em relação à causa da parentalidade. E antes de começar o nosso papo, a gente vai passar para vocês o nosso vídeo apresentando a consultoria Maternidade nas Empresas. Bom dia! Bom dia. Maternidade nas empresas. E existimos para combater as desigualdades de gênero, reconhecendo a maternidade como impulso de pessoas e dos negócios. Mas o que exatamente isso significa? A Maternidade nas Empresas é uma consultoria que fortalece a equidade de gênero pela valorização da parentalidade. Nosso objetivo é aumentar a representatividade feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança. Fazemos isso através da criação de ações que apoiam as mães dentro das organizações e inserem os homens na pauta do cuidado. Ressignificamos a parentalidade na carreira, de obstáculo para impulso. Porque o desenvolvimento de múltiplas inteligências por parte de pais e mães também resulta em melhores profissionais. Atuamos no letramento das lideranças, capacitando as pessoas e empresas para acolherem mães, pais e figuras parentais, aumentando a percepção de bem-estar. Tudo isso aumenta o engajamento e produtividade das equipes, favorece a inovação e gera resultados de negócio acima da média. E em tempos de ESG, criar um ambiente mais humano e acolhedor para figuras parentais e suas diversas intersecções é uma forma inteligente de se destacar e transformar as comunidades interna e externa. Afinal, é preciso causar impacto para além das portas do escritório. O que a gente faz é novo, sabemos disso, mas já impactamos milhares de pessoas. E quem trabalhou com a gente sabe que mergulhamos de corpo e alma nos projetos. Com uma escuta atenta, abordagens inovadoras, leveza e uma boa dose de criatividade. Estamos aqui para ajudar a sua empresa a cuidar das pessoas. O novo mundo é mais humano e juntas e juntos podemos gerar impacto positivo para esta e as futuras gerações. Vem transformar com a gente! Então, vem transformar com a gente. Estamos no nosso Café com Transformação. Queria pedir para que vocês trouxessem o cafezinho de vocês para que a gente possa bater um papo todos juntos. Fiquem à vontade de usar o chat, colocando ali as suas perguntas. A ideia é que seja um bate-papo, uma coisa leve para a gente se inspirar no início do dia. E antes de começar o nosso bate-papo, eu queria me apresentar. Eu sou a Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. A minha formação é em publicidade, mas eu tenho um mestrado, sou especialista em parentalidade e estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos curtos acima da linha dos ombros, eu estou na minha casa, no meu escritório, eu estou usando um óculos de armação preta, um batom rosa e uma camiseta que eu gosto muito. Inclusive, eu pedi para customizar essa camiseta com pedras. É a camiseta Maternidade nas Empresas, que está escrito "Nasce uma mãe, nasce uma líder". E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do nosso papo. E hoje eu estou aqui com um super time, eu e a Suzana, a gente está super feliz e a gente gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Hoje a gente tem o Caetano Tona, o Caê, ele é organizador e curador do TEDx. Foi o Caetano que me convidou a fazer o meu primeiro TED e desde então ele marcou a minha vida de uma forma especial. E também está aqui com a gente a Dani Ziga, ela é mãe da Isa, diretora executiva da Aeon, e ela está à frente do WIN, que é o grupo de mulheres da companhia,
e também é uma das pessoas responsáveis pelo programa de parentalidade da AEL. Agora, eu gostaria que vocês se apresentassem fazendo a sua autodescrição e também falando o que não pode faltar no café da manhã de cada um. Então, eu vou chamar a Su para puxar essa conversa. Bom dia, Su! Bom dia, Lu. Bom dia, pessoas queridas do LinkedIn. Então, eu sou a Suzana Zaman. Junto com a Luciana, sou fundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. Minha formação é em engenharia de produção e atuo há mais de 15 anos de gestão de pessoas. Sou mestra na temática da equidade de gênero e sou uma mulher branca, com pele morena, cabelos escuros, um pouco mais que a altura do ombro. Também estou usando óculos, estou no meu escritório, na minha casa. Atrás de mim tem uma estante de livros, e eu acho que é isso, um pouquinho de mim. E o que não pode faltar no meu café da manhã é o próprio café. Eu adoro começar meu dia com café. Eu tenho buscado transicionar entre o leite animal para um leite vegetal, então um café com leite é uma coisa que eu tenho buscado sempre, e uns ovos mexidos para dar aquela energia a mais para o dia começar. Então, isso é um pouquinho de mim. E eu quero convidar agora o Caê para se apresentar e contar o que não pode faltar no seu café da manhã. Bom dia, um prazer estar aqui. Obrigado, Lu. Obrigado, Suzana, pelo convite. E prazer estar compartilhando aí com a Daniela. Eu sou Caetano Tona, como já foi apresentado, eu sou curador e organizador do TEDx no Brasil, e faço também curadoria para outros eventos que não TEDx. E também ajudo as pessoas a falarem melhor em público. Eu sou preparador de palestrantes. Eu estou na minha casa, atrás de mim tem uma parede branca e uma porta de vidro. Eu estou usando uma camiseta, eu sou um homem branco, cabelos curtos, grisalhos, apesar de não estar dando para ver muito no vídeo, mas tem bastante cabelo branco aqui, eu uso barba. Estou usando uma camiseta preta e estou também com fones de ouvido. E o que não pode faltar no meu café da manhã? Café, nem no café e nem ao longo do dia pode faltar café. Eu tomo muito café e eu também adoro ovos mexidos e gosto também de um pãozinho na chapa, como paulista, vivendo na capital, gosto muito de um pãozinho quente na chapa. Muito bom, Caê. E agora vamos chamar a Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Lu. Bom dia, Su. Bom dia, Caetano e todo mundo que está nos ouvindo. Bom, eu sou a Daniela, como a Lu apresentou. Antes de ser mãe da Isa, eu sou filha da Cecília e do Roberto. Sou casada com o Cristiano, que é o super pai da Isabela. E nas horas vagas sou diretora na EO. Trabalho há mais de 20 anos no mercado de consultoria de serviços de RH, sou psicóloga de formação, mas tenho aí uma carreira corporativa com formação em gestão executiva de saúde já há bastante tempo. Eu sou branca, tenho o cabelo castanho, comprido, hoje eu estou num hotel no Rio de Janeiro, no meu fundo tem uma vista bem bonita que não dá para ver, mas tem uma voz de mim e visto uma blusa. Escutam? Travou a conexão? Travou um pouquinho, Dani. Você estava falando da cortina e travou um pouquinho. Acho que a Dani deve estar trocando a internet. Voltou? Voltou, Dani. Não tudo certo. No café da manhã. Deu para escutar? Não, falta o que não pode faltar. O que não pode faltar no seu café? Ah, tá. E o que não pode faltar no meu café da manhã, além do café, é uma fruta. Sempre eu como alguma fruta no café da manhã. Ah, muito bom. Então, estamos aqui devidamente apresentados. Espero que o pessoal de casa também esteja lá tomando o seu café. E antes de falar sobre o pacto pela parentalidade, que é o objetivo dessa conversa, eu queria começar conceituando um pouquinho o que é parentalidade, né? A gente tem escutado falar esse termo e muitas vezes já é um pouco de confusão. Então, vamos falar o que é parentalidade. Parentalidade tem a ver com maternidade? Sim. Tem a ver com paternidade? Também. Mas parentalidade vai além. Parentalidade diz respeito a todas as atividades
que um adulto cuidador faz ao cuidar de um outro ser humano. Então, por exemplo, se tem uma criança que não mora com a mãe nem com o pai, e quem cuida dessa criança é uma avó, a avó exerce a parentalidade. Numa casa que tenha 2 pais, por exemplo, essas 2 figuras, né, exercem a parentalidade. Então, é muito interessante de perceber que o termo parentalidade, principalmente numa era em que a gente valoriza muito a diversidade e a inclusão, ele abraça o maior número de pessoas, porque não está somente relacionado com os laços sanguíneos, os laços biológicos. Então, parentalidade, a gente abraça o maior número de pessoas. E eu queria também fazer um convite para quem está assistindo a nossa live, possa utilizar o termo parentalidade e também um outro termo, para a gente abraçar o maior número de pessoas. Ao invés da gente só falar mães e pais, falar mães, pais e figuras parentais. Aí a gente está incluindo um maior número de pessoas e o sentimento de pertencimento é muito importante, né? Então vamos lá usar parentalidade, figuras parentais, para que a gente abrace aí o maior número de pessoas. Então, feita essa introdução do conceito de parentalidade, o Pacto pela Parentalidade, gente, ele tem o objetivo de valorizar a parentalidade e combater as desigualdades de gênero que sobrecarregam as mães com a economia do cuidado e empurra essas mães para fora do mercado, né? E agora eu vou mostrar para vocês alguns dados bem tristes. Olha só. Além de terem salários bem inferiores aos dos homens, as mães com 3 ou mais crianças recebem até 40% a menos do que uma mulher que não é mãe. Esse é um dado da PNAD. Quase metade das mulheres, 48%, que saem de licença maternidade não estão mais na empresa 2 anos após tirarem o benefício. Um dado da FGV de 2016. A participação das mulheres no mercado de trabalho retrocedeu 30 anos com a pandemia da Covid-19, um dado da IPEA. Gente, as consequências da pandemia também fizeram com que uma em cada 3 mães com crianças na primeira infância pensasse em pedir demissão ou um rebaixamento de cargo, um dado da McKinsey. Bem triste esses dados, né? Então, pensando em tudo isso, eu queria chamar a Su para contar como é que surgiu esse pacto pela parentalidade. Obrigada, Lu. Então, na verdade, o que nos motiva a lançar esse movimento é que depois de 6 anos trabalhando com o tema da parentalidade no mundo corporativo, a gente vem percebendo que agora o mercado está muito mais preparado para amplificar as mudanças que são necessárias para que a gente possa combater as desigualdades de gênero, como tu bem mostrou nesses dados logo no início. E quando a gente começou a trabalhar o tema da parentalidade no universo corporativo em 2017, ninguém falava sobre isso. O tema da maternidade no mercado de trabalho era um tema que não era presente, e a gente vem percebendo que em 2019 o tema ganhou um impulso, as pessoas começaram a falar da parentalidade como autodesenvolvimento, mas foi realmente com a pandemia que a economia do cuidado saiu da invisibilidade. E agora a gente sente que em 2023 a gente precisa dar mais um passo rumo a essa consolidação do tema da parentalidade. Então, no universo, a gente precisa consolidar esse olhar de empatia que a pandemia trouxe, né, e levar um movimento para além dos escritórios. E foi assim, pensando nesse próximo passo, né, que a gente convida a todos a se engajarem com a gente na causa da parentalidade, do Pacto pela Parentalidade, assinando esse movimento, assinando esse compromisso e trazendo o tema da maternidade para além, né, da vida privada, que a gente possa estar expandindo esse olhar como um impulsionador de pessoas e dos negócios. Então, acho que de forma breve, esse é o que nos motiva, né? Dar o próximo passo, porque a gente sabe ainda que há muito a avançar quando o tema é parentalidade no universo corporativo. Muito bom, Su. E esse pacto, a gente colocou uma lista de coisas que a gente pode fazer para dar esse próximo passo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente,
Mas antes de falar sobre essas ações que podem ser feitas pela valorização da parentalidade, eu queria saber do Caê e da Dani qual foi a motivação que fizeram eles aceitarem o nosso convite para serem embaixadores do Pacto. Então, tanto o Caetano quanto a Dani são pessoas embaixadoras do Pacto pela Parentalidade, e o nosso objetivo com esse convite é pegar pessoas engajadas na temática e fazer com que essa mensagem se espalhe para outros ambientes. Então, Caê, qual foi a motivação de ter aceito esse nosso convite? Eu acho que o primeiro ponto é um engajamento pessoal, assim, uma identificação pessoal a partir da minha história, da minha trajetória, e depois também pelo meu entendimento enquanto um ser social, né? Participo de uma sociedade, e mesmo que não me identificando pessoalmente, diretamente com o assunto, eu posso me identificar e me engajar. Eu tenho... A minha mãe, quando eu nasci, a minha avó já era falecida, né? Minha mãe, ela não tinha apoio da mãe, enfim, da família dela. E minha mãe é a minha grande inspiração, assim, ela é uma mulher empreendedora, chefe de família, ela tem hoje 73 anos, então num período em que as mulheres enfrentavam outros desafios, né, que ainda se enfrenta, mas eu acho que há 43 anos atrás, quando eu nasci, o cenário era outro, era muito mais difícil, muito mais complexo. E minha mãe é uma chefe de família, né? Eu perdi depois meu pai com 17 anos, então toda a minha trajetória ela é muito marcada pelo protagonismo da minha mãe e por toda a dedicação dela para cuidar de 4 filhos. E como ela não tinha a mãe, ela tinha uma rede de apoio, isso era muito necessário. Então eu cresci aprendendo a chamar aos vizinhos, as pessoas mais velhas de vô, de vó, porque eram as pessoas que cuidavam da gente enquanto minha mãe estava trabalhando. E depois, né, crescendo, amadurecendo, eu sempre percebi, eu trabalhei 20 anos da minha carreira, foi atuando no mercado financeiro, antes de me dedicar exclusivamente para a curadoria, e eu vi muito essas questões que a gente aborda nos bastidores, de não contratar mulher porque mulher tem licença maternidade, ou então eu trabalhei em várias empresas em que não tinham mulheres, porque era muito comum esse comentário, vai ter afastamento, vai ter licença maternidade, ou então a gente não pode falar qualquer coisa, o ambiente fica diferente. Então, durante em muitos momentos eu presenciei esse tipo de cenário, e também em várias situações, quando eu mudava de empresas, eu percebi essa questão salarial. Sempre foi um protocolo meu, quando chegava numa empresa nova, passei por algumas diferentes na minha trajetória, era entender a realidade da minha equipe, qual era a função de cada pessoa, qual era o salário, e por muitas vezes eu percebia que, sem justificativa nenhuma, as mulheres estavam recebendo menos, e aí algumas vezes a justificativa era de que o homem tinha mais responsabilidade, porque ele tinha que arcar com despesas da família, uma visão muito machista, e acho que esses são os pontos que me fazem, alguns dos pontos que me fazem querer discutir, promover essa discussão e esse pacto. Beleza, Caê, muito obrigada. Queria ouvir também da Dani. Antes de ouvir a Dani, queria agradecer os comentários. Obrigada, a Vivi disse que já assinou, Letícia batendo palminhas ali, Vinícius, bom dia, Vinícius. O Paulo falando que sensacional, parabéns pela iniciativa, a gente tem que se conscientizar. E o Henrique também, é muito bom saber que começamos a usar mais este termo da parentalidade. Então, boas-vindas, continuem aí conversando com a gente. Obrigada, Caê, por compartilhar a sua história, que lindo, né? Todo mundo tem isso, né? Uma causa, um propósito, então esse propósito nos une, muito bom saber disso. E agora eu chamo a Dani. Dani, o que te fez aceitar esse convite como uma pessoa embaixadora do Pacto pela Parentalidade? Lu, acho que talvez diferente do Caetano, e parabéns, Caetano, te ouvindo, né? Mesmo talvez você ainda sem uma identificação pessoal, mas às vezes a gente está dentro da figura parental de alguém que a gente nem sabe que a gente, né, exerce esse papel, mas que legal ver você se conectando mesmo sem essa ainda vivência pessoal. Eu, com certeza, o que me levou, né, a ser embaixadora, a assinar o Pacto, foi a minha maternidade, foi
né, se tornar mãe da Isabela, mas acho que para além disso, de óbvio, entender que a gente muda, né, a gente se torna uma pessoa diferente depois do que a gente vira mãe, mas acho que esse diferente, ele é um diferente melhor, né, não é um diferente para pior, é um diferente para menos capacidade, ou ele não é oposto a um crescimento profissional, que eu acho que é um pouco do que o Caetano trouxe, e o que talvez é um receio de muitas mulheres, onde elas deveriam fazer uma escolha sobre o crescimento profissional e ser mãe. E para mim a maternidade, ela veio muito junto com uma conexão profissional, com crescimento profissional, e aquela certeza, né, que depois do que a gente sai da maternidade, que foi no meu caso, uma gravidez biológica, mas qualquer outra gravidez que você sai depois com o filho no colo, você nunca mais volta a ser aquela pessoa que era antes, né? Você sai de um ponto A sabendo que o ponto B você vai ser outro. Mas é um outro com muito mais possibilidades, é um outro conseguindo enxergar as coisas e os outros de outra forma, e isso pode ser transformado para qualquer outra coisa, né? Você consegue olhar todos os outros desafios ou oportunidades no ambiente de trabalho com o mesmo olhar de transformação que talvez você teve quando você se tornou mãe. Então, com certeza, essa vivência pessoal, eu ter ficado empática, né, ao tema, foi o que fez eu assinar o pacto e estarmos juntos nessa. Muito bom, Dani, obrigada. Que bacana ouvir a história de vocês, olha. Para que a gente consiga mudar a realidade tão triste, né, que a gente conversou, o Pacto pela Parentalidade, ele foca em diferentes públicos, justamente por acreditar que esse compromisso com a parentalidade é de todo mundo. Seja mães, pais, outras figuras parentais, pessoas que empreendem, empresas, RHs, lideranças, pessoas sem filhos e até mesmo o governo. Afinal de contas, todo mundo veio para esse mundo por um pai e por uma mãe, né? É papo de todo mundo, sim. E agora eu queria saber do Caetano. Caetano, o Pacto pela Parentalidade, ele traz uma lista robusta de ações para as pessoas e empresas também que querem ser aliadas na causa da parentalidade. E queria saber de você, que é uma pessoa que não tem filhos, o que as pessoas sem filhos podem fazer para valorizar a parentalidade e diminuir as desigualdades de gênero? Pois é, enquanto eu estava ouvindo a Daniela falar, eu revisitei alguns papéis que eu não trouxe aqui, né? Mas, por exemplo, eu tenho 5 sobrinhos e 7 afilhados. Então, a minha participação foi muito próxima dos meus sobrinhos. Eu tenho o meu sobrinho mais velho, que mora em Portugal hoje, ele divide o Dia dos Pais dele entre meu irmão e comigo, assim, ele sempre me dá os parabéns pela minha participação, ele morou já um período comigo, então acho que enquanto sociedade a gente está sempre construindo, né? Eu acho, Lu, que independente do lugar onde a gente esteja, seja dentro de uma empresa ou enquanto sociedade, assim, amigos, irmão, família, a gente pode olhar com carinho de que forma que eu posso contribuir e de que forma que eu posso exercer esse papel, né, de participar da parentalidade. Então, eu acho que é isso, é olhar de que forma que eu posso contribuir, não esperar só que o outro realize ou cobrar sempre do outro um posicionamento. Eu acho que a gente sempre começa por nós, assim, o comprometimento sempre está dentro da gente. Então, se eu estou numa empresa e na minha equipe eu posso exercer algum protagonismo, promover essa discussão ou discutir o papel da empresa, eu acho que é um ponto. No meu papel, por exemplo, quanto curador, se eu posso trazer essa discussão e promover esse tipo de fala, eu acho que é o meu papel enquanto curador. E na minha família e na sociedade, eu acho que é a mesma coisa. Então, acho que é sempre a gente olhar para o lugar onde a gente está e de que forma que a gente pode se comprometer e promover. Acho que promover a discussão como a gente está fazendo aqui já é um grande passo. E aí depois a gente começa a entender quais são os papéis em que a gente pode se comprometer. Maravilha, Caê, muito obrigada. E é bem interessante essa sua fala, né? Que no TED que eu participei, pelo seu convite, né? Era um TED que falava sobre masculinidades. E ele trouxe a fala
de uma mãe falando sobre maternidade. Então, você vê, né, o olhar do Caetano em relação a isso, muito bacana. Adorei te ouvir mais uma vez. E agora a gente vai para a Dani. Antes de fazer a pergunta para a Dani, olha, tem comentários aí muito legais. A Cris está dando bom dia, fico feliz em vê-las voando tão alto. Um beijo, Cris, que saudade de você. E o Cristiano também está deixando um recado aí para a Dani. Olha, quanto orgulho da minha esposa. Sou suspeito para falar, mas o papel de embaixadora nesse projeto não poderia estar melhor representado. Te amo. Ai, que lindo! A gente não tem... Cristiano, a gente está contigo. A gente não tem dúvida que a Dani é a pessoa maravilhosa para estar aí como embaixadora, Dani. Ele é suspeito e responsável, mas isso é para uma outra temática, para uma outra conversa. A gente quer. Sobre rede de apoio e poder ter uma maternidade leve quando essa maternidade é compartilhada, né? A parentalidade ela é feita em conjunto, mas isso fica para uma outra conversa. Maravilha! Olha, eu acho que nem vai ficar tão longe para outra conversa, a gente vai chegar nesse ponto, porque compartilhamento, né, da parentalidade é fundamental. Mas vamos deixar mais para frente essa conversa. Vamos lá, então, Dani. Dani, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a Aeon fechou com a consultoria maternidade nas empresas e a gente fica muito feliz, muito orgulhosa do trabalho que a gente está realizando junto à Aeon, né? Construindo várias ações de acolhimento da parentalidade. Eu queria te ouvir, Dani, como é que foi esse processo? Como é que a Aeon percebeu que precisava fazer alguma coisa a respeito da temática? Como é que foi essa escolha da parceria? E como é que você vê a evolução das empresas para tratar da causa da parentalidade? Lu, você faz essa pergunta, vem um filme, né, aqui na minha cabeça, porque coincidências ou não, e eu não acredito em coincidência, eu sempre acho que as coisas acontecem super conectadas. Quando eu estava grávida da Isabela em 2018, foi quando a Aeon formou o grupo do IN, que hoje eu, junto com a minha super dupla dinâmica também, Lu Amora, somos líderes aqui no Brasil. E naquele momento um grupo ainda formado só por diretoras, né? E aí eu ainda não era diretora naquele momento, mas a Aeon formou esse grupo. Eu lembro que eu olhei, estava grávida, aquilo que nem eu falei, né? Ainda talvez eu não tinha tanta a associação com aquilo. A Aeon também foi signatária da ONU Mulheres, né, sobre o He for She, que também é o Homem pelas Mulheres, e podendo aí empoderar para que tenha equidade de gênero, especialmente, né, mulheres na liderança. Voltei de licença maternidade, e na verdade durante esse período teve uma questão de um desligamento de um diretor meu, fiquei como diretora interina naquele momento, e muitas perguntas, né, assim, de nossa, como fizeram isso com você, né? E aí a questão do oposto que eu comentei, né? Como que você, grávida de 7 meses, prestes a ter bebê, te deixaram como diretora interina, meu Deus. Falei, né, que bom, né? Que bom que eu tô saudável, graças a Deus, uma gestação tranquila, dá para, né, para conciliar tudo. E aí volto de licença maternidade, começo a fazer parte desse grupo, o grupo expandiu em 2019. A gente começou um trabalho também dentro da Aeon em 2018 de preparar lideranças femininas para cargos executivos, aí também junto à América Latina. Depois disso, já mais 3 ou 4 grupos foram formados de liderança feminina. Estava até comentando com a Lu que a minha xícara também faz parte de um programa, não sei se dá para ler, de influência feminina, que também foi formado dentro da Aeon, e é um grupo, né, também de América Latina, para que a gente possa influenciar mais as questões de equidade de gênero. A gente tem programas de mentoria, né, para média liderança, também só focado para mulheres. Logo no início da pandemia, se eu não me engano, ainda no primeiro semestre de 2020, a Aeon também fez a questão da jornada parental, onde estendeu a licença maternidade para 6 meses, aumentou para 20 dias a licença paternidade, trouxe a flexibilidade para a questão da licença maternidade para casais do mesmo sexo, do mesmo gênero,
E, bom, com todas essas ações objetivas, né, lógicas, e que a gente entendendo que a gente está no caminho, que esse assunto veio para a mesa dos executivos, veio para a pauta, quando o time de People foi levantar o número de demissões voluntárias o ano passado, após licença maternidade, talvez muito próximo com aquela questão do estudo da FGV que você trouxe no começo, até 2 anos, os números foram maiores do que a gente imaginava, né? Entendendo que a gente estava fazendo ali tudo certo, ou com as melhores das boas intenções, mas talvez ainda tivesse faltando algo. Aí é uma empresa de conexões, né? Ela é uma empresa de consultoria de serviços, então de pessoas, né? O nosso principal ativo são pessoas, e pessoas se conectam. E aí a gente falou, talvez esteja faltando alguma coisa que a gente ainda precise estar mais, né, pessoa com pessoa, falando sobre isso, para que essa seja uma jornada de ainda mais sucesso e que a gente não perca mulheres no caminho por conta da maternidade, por conta de alguma escolha que ela deva fazer. E, de novo, esses não são caminhos opostos. E aí foi quando, ano passado, o time de People, né, trouxe esse desafio para mim e para a Lu Amora, como representantes do IN, para a gente buscar uma empresa parceira e pensar num programa que trouxesse mais personificação, mais questões intimistas junto a essas mães que voltavam de licença maternidade. E aí nós encontramos, né, nos reconectamos, entendo que nada é por acaso que as empresas se conectam, a gente se conectou com a maternidade nas empresas, a gente entendeu que tinha uma identificação na forma da maternidade das empresas, nas empresas trabalhar com a Aeon, e aí a gente construiu. Naquele momento a gente pensava na questão de mãe conectora, a Aeon tem essa expressão, todo colega novo que chega na Aeon, quando a gente faz o onboarding desse colega, a gente cria um Aeon conector, que é alguém que vai ser ali a pessoa que vai ficar um período, falando aquela, na época de escritório físico, né, onde que é o toalete, onde que as pessoas almoçam, onde que tem um almoço melhor, algumas questões básicas ali, né, que a gente precisa quando está chegando no ambiente novo de trabalho, e aí a gente pensou em até usar o mesmo nome de mãe conectora, com essa questão da volta da licença maternidade. Ao fim, a gente está chamando de um programa de mentoria de mães, obviamente junto com o letramento da liderança, que eu acho que esse foi um ponto também muito importante que a gente colocou o tempo todo. A liderança precisa estar preparada para falar sobre isso, e não é que a liderança não queira falar sobre isso, mas é de fato estar preparada, porque a gente pode ter muitas boas intenções e às vezes a gente não vai saber receber alguém que está voltando de uma licença maternidade, ou receber alguém que está voltando de uma licença paternidade, ou principalmente quando a gente está falando dessa amplificação, né, da jornada parental e da licença parental, quais são, o que é certo, o que está errado. Então, a gente está trabalhando inicialmente com o letramento da liderança, entendendo que todos os líderes podem ter alguém no seu time num período, né, de licença maternidade ou de retorno, e buscando mães voluntárias que queiram ser, e obviamente, a hora que a mãe também é voluntária, ela deve ser preparada para isso, e maternidade nas empresas está aí super nos ajudando no preparo dessas mães para que a gente monte esse programa, que além de todas as questões burocráticas, de legalização, de tudo que a Aeon fez para entregar uma licença maternidade, uma licença parental melhor para nós, colegas, mas também que as pessoas tenham um acolhimento e consigam se sentir suportada nesse momento, para que nada atrapalhe o seu desenvolvimento profissional. E aí eu acho que esse é o grande ponto, né, de como que as empresas estão vendo. Acho que as empresas têm, óbvio que cada um está num estágio de maturidade, cada um está no momento do que dá para fazer mediante as prioridades das suas empresas, mas uma coisa que eu sinto, não só dentro da minha empresa, mas também conectada com diversos, né, hoje talvez mais de 200 RHs, e exatamente a área que a gente se conecta com clientes são RHs, então hoje talvez eu fale com mais de 200 RHs durante um ano aí no nosso dia a dia. Todas as empresas têm falado muito sobre isso, né, não dá mais para desvencilhar uma coisa da outra, achar que existe carreira profissional, existe carreira pessoal, não, existe uma carreira de um ser humano, e que uma coisa vai complementar a outra, e que a gente precisa apoiar os desafios pessoais para que a pessoa esteja 100% disponível no seu profissional, que ela possa entregar o seu melhor no profissional,
porque ela também está se sentindo amparada para ser o melhor no seu pessoal. Então, eu acho que é esse o momento que a gente vive, e, de novo, como a gente tem se falado aí frequentemente, muito obrigada pelo que vocês têm nos suportado aí como companhia, e a cada encontro uma melhora pessoal, a gente também sai um pouquinho maior de cada conversa. Que coisa linda, Dani, muito obrigada. E a gente fica tão feliz e tão honrada de fazer parte, né, dessa caminhada das empresas. Ontem, inclusive, a gente fez um evento na Aon, que foi o lançamento do programa para toda a companhia, e foi um momento muito lindo, muito especial, que toca realmente fundo no coração de quem estava presente. E a gente gosta de dizer, eu e a Suzana, né, que a gente aprende muito e saímos melhores seres humanos também, depois de cada encontro, depois de cada interação. Então, é uma satisfação pessoal muito grande a gente fazer parte dessa transformação. E agora eu queria falar para o Caê, né, Caê? A gente trouxe aqueles dados ali no início, né, das mulheres como únicas responsáveis pelo cuidado, né? E a partir disso, mães sofrendo essas penalidades de desigualdade salarial, a exclusão no mercado de trabalho. Eu queria te ouvir, como é que a gente faz para trazer mais homens para a pauta do cuidado, diminuindo essa sobrecarga da mulher, e para que os homens sejam aliados da equidade de gênero? Como é que a gente traz mais homens para essa conversa? Eu acho que é sempre importante a gente usar das referências como... Então, é importante falar daqueles que não estão exercendo esse papel, mas eu acho que a gente traz mais homens apresentando aqueles que já estão também. A ideia do evento que você participou, do Ideia sobre Masculinidades, ele aconteceu porque a gente faz, no mundo todo, um evento chamado TEDx Women, né, que é para discutir o protagonismo de mulheres e meninas. E eu percebi que nos últimos eventos que a gente fazia, 97% do público eram mulheres. E aí a gente queria trazer os homens para essa discussão, mas os homens não vinham, porque eles achavam que era um evento para mulheres, porque as mulheres que estavam no palco iam ser ouvidas por outras mulheres. E aí foi quando a gente inverteu o jogo, a gente falou, então vamos convidar homens para falar sobre a importância de respeitar e de promover o protagonismo feminino, e trouxemos mulheres também para falar, e a gente conseguiu inverter. Quando nós colocamos homens para falar sobre isso, aumentou consideravelmente o público masculino. Então, eu acho muito importante, em todas as causas, e nessa também, a gente trazer referências como vocês estão fazendo, de embaixadores, de pessoas que estão promovendo, porque isso motiva muito mais outros homens a quererem participar. Infelizmente, a gente ainda tem essa coisa da seleção, que eu acho que está mais num viés inconsciente do que uma coisa muito consciente, de quem a gente selecionar quem a gente quer ouvir, como a gente quer ouvir. Então, eu gosto muito de a gente apontar o problema, mas também apontar o que está sendo feito, que é o que vocês estão fazendo. Então, convidar, promover outros homens que estão falando sobre isso, eu acho que é uma medida importante e que faz com que outros homens se engajem, né, escutem essa pauta. Eu acho que é um caminho. Muito bom, Caê, obrigada. E aqui os comentários, olha, a Cris Dyer falando quanto orgulho, o Henrique, assinado o pacto e pequenina doação feita para suportá-lo. Muito obrigada, Henrique, que legal. Fabiana Martins, que lindo, orgulho demais. Daniela, sensacional, Dani, orgulho. A Cris, é incrível pertencer a uma empresa que se preocupa com a equidade de gênero, obrigada por isso. Então, gente, que bacana ver também tantas pessoas aí, né, conectadas em relação à causa. E eu convido todo mundo para que vocês possam assinar o pacto na plataforma Change. Lá a gente tem uma assinatura simbólica, mas também a visitar o Pacto da Parentalidade, o nosso site, maternidadenasempresas.com.br/Pacto pela Parentalidade, porque ali no pacto a gente tem vários PDFs que são ações que podem ser feitas de acordo aí com o seu papel na sociedade. Então, assim, são ações práticas. Eu vou ler alguns exemplos para vocês, e antes de eu ler os exemplos, eu queria chamar a Su. Su, quer falar mais alguma coisa? Quer complementar?
Eu tô amando ouvir tanto a Dani quanto o Caetano aqui nas falas, e eu acho que o Caetano trouxe um ponto bem importante aí também, sobre trazer o homem para a pauta. Então a gente tem que realmente amplificar, a gente tem que realmente falar dos benefícios. Eu acho que a ciência vem comprovando, por muito tempo as pesquisas só mostravam os benefícios, né, da mãe, da relação da mãe com o cuidado com filhos e filhas, mas o que a gente vem percebendo, e como transformação, como um movimento de transformação, que as pesquisas também mostram esses benefícios para os próprios homens, para as crianças, que têm a oportunidade de ter múltiplos cuidadores, se beneficiam, e também para as mulheres. E a gente precisa trabalhar a questão, né, dos benefícios para, assim, eu acho que quem tem essa experiência na prática, vivencia, nem precisa tanto desses dados, mas para aquela população ainda que não entendeu o quanto isso torna as nossas vidas muito mais, com mais sentido e mais propósito, eu acho bastante importante. E aí eu vou trazer só um dado, assim, para dar esse gostinho, vocês sabiam que quando homens se dedicam ao cuidado de filhos e filhas, eles e se envolvem nessas relações, isso também diminui, aumenta a ida aos médicos para a questão de prevenção, diminuindo a questão de situações de perigo em relação à saúde, se torna muito mais... diminui o uso de drogas e antidepressivos. Então, existem dados mostrando essa melhora na qualidade de vida para o próprio homem. E, além de que, a gente pode perceber que, não sei se vocês já repararam, mulheres, em geral, vivem 7 anos a mais do que os homens, e um dos fatores é a questão da depressão, que acomete muitos homens no fim da vida, quando eles acabam deixando de ter o seu papel social, né, enquanto trabalhadores. Mas quando a gente tem essa experiência de viver vida privada, vida pública, de forma mais harmônica, que acontece muito com nós mulheres atravessadas pela maternidade, isso muda a nossa relação com a questão da aposentadoria, também aumentando as chances de vida mais longa. Enfim, gente, é uma infinidade de dados. Eu vi que nosso tempo está curtinho, então eu vou devolver a palavra, mas assim, estou amando, e a gente tem muito para contar. E entrem no site, como a Luciana falou, lá tem todas as ações, lá tem dados, lá tem bastante informação. Se vocês querem mais informação, nos comentem nas redes sociais, a gente está aqui à disposição. Nosso papel é amplificar essa transformação, é isso que nos move, nosso sonho grande há 6 anos, e que vão ser muito mais anos, e com a ajuda de vocês, a gente vai realmente transformar os espaços corporativos. Então, obrigada aí para quem está nos assistindo, e vamos multiplicar. Que ótimo, Su, muito bom. Eu acho importante também a gente reforçar aqui que para a gente transformar, não precisa ser um grande acontecimento. Não. A gente pode transformar a partir de pequenas ações, né? Outro dia eu participei de um evento como palestrante e eu fui questionada. Mas como é que eu faço para mudar a minha empresa? Porque eu entendo que essas empresas, as empresas pequenas, não têm tanto esse apetite. Aí eu falei com ele, olha, o negócio é o seguinte, para eu provocar essa mudança, eu não preciso de implementar uma licença parental universal, por exemplo, que dê o mesmo número de dias para homens e mulheres. Eu posso começar pequeno, existem muitas coisas simples que eu posso fazer. Eu posso colocar na minha agenda uma conversa com uma mãe do meu time, eu posso fazer uma roda de conversa com mães, pais e figuras parentais, eu posso provocar uma discussão. Então, assim, eu vou ler aqui no nosso site, do Pacto da Parentalidade, existem algumas ações para liderança. Vou selecionar a liderança porque muita gente que está nos assistindo aqui são líderes de empresas. E olha só, sou uma liderança em uma empresa e me comprometo olha as ações que podem ser feitas. Contratar mais mães em 2023, excluir do recrutamento perguntas sobre maternidade. Na dúvida do que perguntar, reflita. Você faria essa mesma pergunta para um candidato homem? Estimular os pais do meu time a se envolverem na pauta do cuidado. Exemplo, incentivando que eles usufruam da licença paternidade e que participem dos grupos de afinidade. Respeitar os horários das pessoas do seu time, né? Saber as particularidades de cada profissional para não marcar reunião em horários que podem ser ruins, como hora do almoço, hora de levar e buscar na escola. Estabelecer momentos de escuta e acolhimento para mães, pais e figuras parentais. Exemplo, você pode criar rodas de conversa periódica relacionada ao tema, nas datas comemorativas também, né? Fazer um evento específico. Isso pode ser uma boa oportunidade também de começar esse processo. O Dia das Mães está chegando. Encarar a licença parental como uma oportunidade de desenvolver outra pessoa do time. E não um buraco. Não, vamos aproveitar que ela vai sair de licença maternidade, vamos testar aquele outro talento. Então, uma oportunidade aí
né, de desenvolver outras pessoas. Oferecer flexibilidade de horário, planejar retorno de quem sai da licença parental, para que as pessoas se sintam acolhidas na volta, né? Avaliar periodicamente se a sua decisão está sendo feita de uma forma justa ou se está enviesada. Então, também é muito importante, não só para a liderança, como todos nós, pessoas, né, que a gente possa fazer essas reflexões. Enxergar as pessoas para além do crachá, né, considerando que somos seres integrais, temos nossos hobbies, nossas famílias, nosso propósito. E quando tomar decisões que afetem mães e pais, essa para mim acho que é a mais importante. Perguntar e não apenas supor. O que a gente tem visto nas empresas, né? Nas reuniões de sucessão, por exemplo, quando tem uma mãe candidata a ser sucessora de um cargo, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas ela não vai querer não, ela acabou de ter filho. Peraí, mas você perguntou para ela? Então vamos parar de supor e vamos perguntar, porque todos nós somos agentes de transformação e a gente pode sim mudar o mundo através dos pequenos gestos que a gente faz no nosso dia a dia. Então, gente, esse é o nosso recado. Queria muito agradecer a presença dos nossos convidados tão queridos. Me sinto muito feliz de ter vocês como parceiros aí do nosso sonho grande. E dar bom dia para todo mundo que está aqui com a gente, que participou. Espero que vocês saiam, assim como eu estou saindo daqui hoje, melhor do que eu entrei. Então, muito obrigada. Obrigada, Caê. Obrigada, Dani. Obrigada, Su. Podem fazer isso as últimas considerações nesses nossos últimos 5 minutinhos. Dani, quer falar alguma coisinha antes da gente... Vou pegar aqui a Lu comentou a questão, né, do qual que é o nosso papel de líder no pacto, né, que tem as ações específicas, e essa foi uma das coisas interessantes que aconteceram, e na sequência que isso aconteceu foi quando chegou o convite para assinar o pacto. Eu falei, bom, acho que eu estou no caminho certo, posso assinar e vou representar. Eu tinha acabado de receber uma líder nova no meu time, no meu time, mas mais de 10 anos de companhia, mais de 20 anos de mercado, e nessas sessões de onboard, de alinhando algumas questões de negócio, algumas questões de rotina, eu perguntei para ela, falei, que horas que normalmente você almoça, você leva filho na escola, não leva, só para... E para mim aquilo é uma pergunta natural. Falei, para eu tentar não agendar a reunião no mesmo horário, não que sempre a gente cumpre, porque às vezes tem alguma questão de cliente, mas quando eu for dona da agenda, eu tento. Aí ela, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Aí eu falei, nossa, desculpa, não estou querendo invadir, é só... Não, eu achei ótimo, mas acho que em 20 anos ninguém nunca me perguntou que horas eu levo o filho na escola, que horas eu almoço. E eu falei, nossa, então, assim, eu acho que... Por que eu estou trazendo isso? E foi uma das coisas que, quando eu li ali, que para mim era uma coisa simples, assumir um compromisso, parece que tem muita coisa para fazer, e tem, porque tem muita oportunidade. Mas não é complexo, ter muito não é complexo, tem coisa muito simples para a gente fazer, muito simples, que a gente vai tocar o outro, e daquilo vai estar a oportunidade para a pessoa estar muito mais inteira ali na relação de trabalho, inteira na relação dela em casa, com coisas muito simples que nós, como líderes, podemos fazer. Então, acho que esse seria meu recado, e além de aproveitar aqui para agradecer a oportunidade, de ouvir vocês, de trocar, de ouvir os comentários. Obrigada por todo mundo aqui que entrou, especialmente aí do time Aon, que eu vi vários nominhos subindo. Maravilhoso, Dani, é muito inspirador, é isso mesmo, são nas pequenas ações que a gente transforma, e é a gente se preocupando genuinamente com as pessoas do nosso time, né? Cuidado e empatia são, a gente brinca, né, que é o óculos que a maternidade nos desenvolve, as habilidades de cuidado e empatia, e essa forma de olhar o mundo pode ser usado por todas as pessoas, então esse cuidado, né, de perguntar, de estar buscando esse melhor, criar esse melhor ambiente, vai fazer com certeza as pessoas se sentirem mais produtivas, engajadas e trazer resultado de negócio. Eu fico muito feliz, obrigada pela oportunidade da gente poder estar nessa trajetória, eu fico, assim, grata por estar aí trabalhando essa temática há 6 anos, que me inspira, me transforma, e poder levar isso para mais e mais pessoas. Então, quem está aqui com a gente, obrigada mais uma vez, e convido a todos a assinar o pacto. E, Caê, tuas últimas palavras, antes da gente se desconectar aqui, que o horário está chegando. Eu acho que agradecer por essa conversa, que eu saio muito mais
rico e cheio de insights aqui, mais vontade de promover essa discussão. Eu acho que um ponto importante é saber que eu vejo que nós estamos revendo alguns contratos sociais, a gente está revendo alguns posicionamentos, e nesse momento que a gente está, ninguém é obrigado a saber tudo. Então, eu acho que pedir ajuda e buscar aprender é muito importante. Então, as empresas não sabem, não tem receita, a gente não sabe, então buscarem ajuda de quem já está fazendo, de quem sabe fazer, e a gente buscar informações. Então, entrar no site, buscar as informações, então tem várias dicas. Eu acho que é isso, reconhecer que está todo mundo aprendendo e pedir ajuda e entender que a gente vai errar mesmo nesse começo, né? Perfeito. Maravilha, gente. Eu saio daqui mais inspirada. Espero que vocês também aí do LinkedIn e acompanhem o nosso Café com Transformação sempre às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. A gente já retomou o nosso ritmo e a gente quer mesmo compartilhar essa transformação que a gente tanto quer ver no mundo. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Vamos assinar o pacto e fazer diferença aí na vida das outras gerações também, hein? Olha, ó. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.